Olá, lindas e lindonas, tudo bem com vocês? Eu vou tentar passar o máximo de detalhes possíveis, lembrando novamente, eu não vou expor ninguém, nome de ninguém. Quem sabia quem era que eu me relacionava, já sabe. Quem não sabe, não precisa descobrir quem é, não vou citar nomes, nem dar nenhum tipo de informação pessoal. Lembrando que é o meu lado da história e claro que toda história tem dois lados, como eu já falei isso pra vocês várias vezes aqui no canal. Mas sempre vou contar o meu lado, afinal aqui é o meu canal. E também tudo que eu passei, só eu sei, só eu senti, então só eu posso falar sobre isso. Caminhando pro final dessa história, gente, as nossas brigas eram assim, eram frequentes, eu não sentia que eu era valorizada de nenhuma maneira, me sentia mal fisicamente, psicologicamente falando. Depois que a gente terminou, antes de a gente terminar, antes de eu conhecer ele, eu já fazia muitas pesquisas sobre narcisismo. E eu não consegui ver nele, enquanto a gente estava junto, nada. Mas depois que a gente terminou, eu fui tirando as minhas anotações do papel e colocando ela na mente, para abrir minha mente, para abrir meu coração de tudo que tinha acontecido. E os traços dele batiam muito com o narcisismo. Eu não posso diagnosticar ninguém, eu não sou nem especialista, apesar de ter convivido com ele e visto muita coisa, eu não sou uma especialista para poder diagnosticar ninguém. Mas pra mim foi um claro, muito claro, aonde eu era a vítima. E a vítima é aquela pessoa que ele vai manipular, vai menosprezar, vai maltratar, vai dar muito, muito amor pra aquela pessoa fique com ele. Quando tiver dependência emocional, vai começar a maltratar. E vai dar amor de novo, mas com uma quantidade menor. Vai dar carinho, vai dar atenção, mas vai diminuindo e te culpando mais. Mas eu prefiro não pensar nisso hoje, já não cabe mais a mim. Eu conto a história da parte que eu vivi. Eram coisas tão estranhas que eu fui pesquisando pra ver. Eu fui procurando, sabe quando você vai cavando pra ver onde vai dar? Depois que a gente terminou, eu quis saber o que estava acontecendo. E eu fui procurando, fui vendo e eu vi que eu era claramente a vítima dele. Onde eu tinha tirado tudo, a minha saúde psicológica, física, tudo. E aí quando eu não tinha mais valor, eu era totalmente desprezível, eu era totalmente substituível, eu era qualquer coisa. Eu já não era mais um objeto que ele tinha algo, eu não era mais uma pessoa que ele poderia arrancar alguma coisa. Ele já tinha tirado tudo de mim. E aí que o narcisista ele faz isso. Ele pega aquela pessoa, ele vai tirando dela, ele vai tirando. E quando ela não tem mais brilho, quando você não tem mais brilho, aí pra ele não tá bom. E aí quando vocês terminam, você recupera um pouco do seu brilho, aí ele quer de volta pra tirar mais um pouco. Agora eu vou contar, com certeza teve outras coisas, muitos momentos que me fizeram mal, mas eu vou contar o término. E assim que a gente terminou. A nossa situação já não era muito bacana, a gente já tinha um relacionamento com brigas, com problemas, com muita desconfiança, que eu passava muito nervoso e eu já tava naquela fase que eu nem dormia mais. Ele me culpava de coisas que ele fazia. Eu tinha uma reação de algo que ele fazia e ele me culpava. Então eu não tava bem. E a gente decidiu uma data pra casar. A única coisa que eu queria é que a gente já ia casar com separação total de bens. Ele não queria festa, ele não queria nada. Então a gente só ia casar no cartório. A única coisa que eu queria era uma sessão de fotos, vestida de noiva. E a gente foi olhar esse lugar que eu queria tirar foto, que era no mato mesmo, totalmente gratuito. E a data, a única coisa que eu queria era a data. Eu falei, eu quero dia 9, ia ser 9 de janeiro. Eu falei, quero dia 9 de janeiro. Resto, não vai ter resto, eu não ia ter mais nada. Ia ser separação total de bens, sem festa, sem nada. Eu comprei um vestido de noiva para as fotos e um vestido de noiva pro cartório. E eu falei, vamos casar aqui em Prudente, né, na minha cabeça. Casar aqui em Prudente, a gente faz um almoço legal, chama a família, vou com o meu vestido, a gente faz as fotos uns dias antes, uns dias depois, tá ótimo, casamos, lindo, maravilhoso. Não tô nem aí que é com separação total de bens, não tô nem aí pra nada. Vou casar com a pessoa que eu quero, que eu amo, que eu escolhi. A gente se escolheu, pronto. No dia que eu tava lá na cidade da família dele, que é uma cidade muito pequena, gente, é uma cidade que não tem nada. Não tem um restaurante bacana, não tem uma estrutura legal, não tem um lugar bom pra fazer foto, não tem um lugar bom pra fazer um almoço de noivado. E estávamos lá e ele decidiu ir no cartório. Eu falei, não, mas eu quero casar dia 9 em Prudente. E ele falou, vamos só no cartório olhar.
Quando a gente chegou no cartório, tinha uma data que era dia 2. E eu falei pra ele assim, olha, eu não quero casa dia 2, eu quero casa dia 9. É só o que eu quero. E a gente começou a discutir por causa da data. Porque eu sentia que tudo que eu queria não podia ser. Tudo que eu queria não dava. Tudo que eu pensava não podia acontecer. Tudo que eu queria que fosse do meu jeito não era. Nada podia ser do jeito. Eu era noiva, eu não podia escolher o básico que era o dia. E aí a gente começou naquele dia, falou, não, mas é que dia 9 eu trabalho. E dia 2 eu tô de folga. Eu falei assim, tá, mas pega uma folga do seu trabalho. Você pega da folga no dia 9 pra gente casar, é o dia do seu casamento. Pega folga no dia, troca seu trabalho com outra pessoa e dia 9 a gente casa. Não, mas por que a gente não pode se eu já tô livre nesse dia? Eu falei, não, porque eu quero dia 9. Eu quero dia 9, é isso que eu quero. E eu já tava estressadíssima. Estressadíssima com tudo, com ele, com a situação, com aquelas mulheres, com aquelas conversas, com aquela insegurança, com todas as coisas que ele tinha me feito passar. Eu estava exausta dele, eu estava exausta de tudo ele ter um jeito de me manipular, eu estava exausta. Naquele momento eu sempre orei, gente, pedia muito pra Deus para que ele me tirasse, de alguma maneira. Que se não fosse pra ser, não fosse. E eu tinha, depois de um certo momento, você já tem noção de que você não pode orar pra Deus, porque você sabe a resposta de Deus. Eu já tinha a resposta, eu já sabia que não era pra ser. Eu tinha ido pra igreja um dia, depois que a gente voltou, lá depois do meu aniversário, e a palavra na igreja foi muito clara, dizendo que era pra eu terminar. Dizia que eu tava num relacionamento que não era de Deus, que eu tava num relacionamento de uma pessoa que não me fazia bem, de uma pessoa que fazia isso e citou coisas que ele fazia, e citou coisas muito claras que ele fazia, que eu parecia que ele tava falando comigo. Eu sabia que eu tinha que terminar, mas eu não tinha um pingo de força. Então, em um dado momento, eu tinha parado de orar por essa questão. Então, quando eu orava pra dar certo, eu já não tinha mais aquela... Sabe quando você sabe que, gente, isso não vai dar? Não adianta nem orar porque eu tô fazendo um negócio que não é pra ser. E a gente sente, a gente sabe. E eu insistia que ia fazer e tava dando tudo errado. Nós voltamos no carro batendo boca dessa questão da data. Não, eu quero que seja dia 2. Eu falei, não, eu quero que seja dia 9. Eu só olhei pra ele e falei assim, dia 9 a gente casa, lá em Prudente. Eu já fui olhar no cartório, tem data, tem tudo, a gente casa. Depois a gente vai fazer um almoço, onde nossa família vai. Foi pra que eu fui falar isso, gente? Ele só olhou pra mim e falou assim pra mim, quem que vai pagar esse almoço? Sou eu que tô pagando, eu decido se vai ter almoço ou não. Gente, eu poderia pagar o almoço, só pra contar, assim, tipo, eu poderia pagar o almoço. Eu pagava a minha parte, ele pagava dele, o que fosse. Mas a forma que ele falou, como se eu não fosse ninguém pra escolher nada, e que ele iria bancar um almoço do casamento dele, contando que não ia ter festa, que não ia ter nada, e ele achando aquilo uma ousadia muito grande da minha parte de ter cogitado. Eu falei, e ele falou, com quem que você falou sobre isso? Eu falei com a Luciana, minha irmã, a gente conversou, falei, a gente podia fazer um almoço. Ele falou, você não tem que falar com ela, você tem que falar comigo, eu que tô pagando. Aquilo foi de uma arrogância, e eu exausta dessa situação de sempre eu estar errada, eu ia ter que pedir desculpa por aquilo de novo, de ter sonhado em ter um almoço no dia do meu casamento, que ia ser só no cartório, que eu simplesmente falei pra ele, para o carro. Ele parou o carro, ele me largou na casa da mãe dele, eu tava possessa. Eu sentei no sofá e eu fiquei possessa. Ele voltou, tentou conversar comigo, falar alguma coisa, e aí eu já tava possessa, gente. Aquele momento, eu tenho plena certeza de que Deus me deu uma força que eu não teria. Deus me deu, aquele momento, Deus falou assim, sai, é a sua oportunidade, vai embora. Porque daqui a poucos dias, no dia 2, você vai estar casada com essa pessoa. E aí é mais sério, você pode se separar também, você pode sair, mas você já vai ter entrado num casamento e você vai estar sofrendo com as consequências disso. A força que veio em mim foi tão forte, comecei a bater boca na sala da casa da mãe dele. A mãe dele perguntou o que estava acontecendo. E eu contei pra ela o que estava acontecendo, que ele levava a mulher na casa dele quando eu não tava, que eu não confiava nele, e que eu tava cansada disso, e que a gente terminava e voltava toda hora. E aí ela falou assim, se vocês são desse jeito, então é melhor terminar mesmo. E eu falei assim, quer saber? Então a gente termina. A gente termina aqui agora. Eu subi, eu fiz a minha mala, que eu tinha umas coisas na casa da mãe dele, a gente passava muito tempo sempre com as pessoas dele. Então a gente tava na casa da mãe dele, tava com um amigo, tava na casa da mãe dele, ou na casa dele, nunca tava na minha família. Então minhas coisas estavam lá, coisas normais, chapinha, secador, roupa. Eu fui juntando minhas coisas, colocando na mala, fui juntando minhas coisas. E ele falou assim, então tá, eu vou te levar. Eu tava sentada, ele falou pra eu devolver a aliança pra ele, a aliança de noivado. Fiz questão de tirar a aliança, dar pra ele, porque pra mim aquilo lá era uma porcaria, que simplesmente estava demonstrando toda a desgraça que eu tinha passado durante todos aqueles meses. Aquilo pra mim não era um presente, não era um carinho, não era um elo de amor. Aquilo pra mim era uma porcaria, que ele podia tacar fogo, jogar no lixo, que pra mim aquilo não valia nada.
financeiramente falando, se eu vendesse por R$1.000 aquela aliança, ela não seria nada pra mim, é capaz de trazer maldição pra minha vida, ter qualquer coisa financeira dele. De tanto que ele era mesquinho com questão financeira, eu fiz questão de tirar a aliança, deixei pra ele, peguei minhas coisas, ele colocou no carro, eu sentei no banco de trás, ele passou, buscou um amigo dele que foi no banco da frente com ele, eu fui o caminho todo, era 1h30 de viagem, sem falar uma palavra com ele, só olhando pra esse lado, só olhando pro vidro. Chegou aqui, me largou em casa e ele foi embora e eu nunca mais quis nada com ele, eu nunca mais cogitei, eu sofri muito. Eu saí desse relacionamento com muitos problemas psicológicos, com muito trauma, muito. Trauma de você ficar meses sem acreditar em nada, em nada, literalmente. Eu tava 10 quilos mais magra, vou colocar uma fotinha de comparação aqui pra vocês. Tava 10 quilos mais magra, psicologicamente destruída, me sentindo feia, me sentindo muito feia. E eu era uma menina linda. Me sentindo muito baixa, me sentindo uma pessoa totalmente sem valor nenhum, com a questão de ter nível superior, ter um trabalho bom ou não, ter dinheiro na minha conta ou não, ter um carro ou não ter condições de fazer alguma coisa ou não. Eu me sentia mal de tudo, eu me sentia doente, eu me sentia fisicamente doente, eu me sentia mal mesmo. Eu lembro que dali, que foi umas histórias que eu já contei pra vocês aqui, mas eu vou reforçar, eu comecei a sair muito pra festa. Eu ia pra festa, pra lugares que eu nunca pisaria os meus pés em sã consciência. Vi muita gente, vi muita coisa errada acontecendo. Eu olhava pra tudo aquilo e não tinha nenhum sentimento meu. Sabe quando você sabe quem você é? Eu não tinha nenhum sentimento meu. Eu tava em busca de ser alguém que eu não era. Demorou uns 2, 3 meses pra eu cair em mim, assim. Eu fiquei pensando muito nesses meses em ser feliz, em mostrar que estava feliz, e conheci muita gente. Naquele momento não era eu. Simplesmente olho pra trás e falo assim, fiquei com algumas pessoas que não precisava ter ficado, fui em busca de coisas que eu não queria um namorado, eu queria alguma coisa que fizesse sentido naquele momento, mas nada fez sentido. Foi daí depois, eu acho que agora eu entro numa outra história, mas a minha intenção não é essa. Eu conheci um rapaz muito bom, que eu falei pra vocês que eu tava apaixonada num dos vídeos que eu fiz. E esse rapaz, ele era muito inteligente, ele era muito bonito, ele era muito gente boa. Então ele foi me colocando de novo no meu eixo, ele me incentivava a estudar. Eu tava começando, depois de 3 meses, né, eu tava começando meu curso de criminologia. Então esse menino foi me centrando e ele era uma ótima companhia pra mim. Ele foi fazendo eu me sentir com valor novamente, ele fez eu me sentir uma mulher bonita de novo, agradável de estar junto, ele me levava nos melhores lugares da cidade. Então ele foi plantando em mim algo foi dali que eu saí, do lugar que eu tava, que não tinha nada a ver comigo, pra voltar a ser. Voltei pra igreja, voltei pra fazer as coisas que eu gostava de fazer. E acabei me aproximando desse rapaz, a gente ficou 4 meses juntos e aí eu me organizei bem direitinho, faculdade, estudo, igreja e a saúde psicológica voltando. Eu tenho outra coisa que é muito importante pra falar pra finalizar esse vídeo, que quando eu terminei com ele, terminei mesmo, eu senti muita paz. Parece que tinham tirado de cima de mim uma pessoa. Eu tava em paz, sabe? Eu senti assim, eu não quero voltar pra aquilo. Eu não sabia pra onde eu tava indo, eu não sabia quem eu era, mas pra lá eu não voltava. Nesse término, ele me procurou. Eu bloqueei ele, logo que eu cheguei na minha casa, eu bloqueei ele do WhatsApp, do Instagram, bloqueei de tudo. Ele me procurou por conta falsa, ele me procurou por conta do sobrinho dele, no Instagram mandava mensagem. Ele mandava mensagem falando coisas pra mim, tipo, com que você tá? Quem é esse cara que você tirou foto? Era tipo amigos meus, e ele ficava se metendo, olhando todos os meus stories. Me mandava mensagem, você é o amor da minha vida, volta pra mim, eu me arrependi, volta. Eu tenho todas essas mensagens em prints guardadas. Ele mandava mensagens no hospital, tomando soro, alguma coisa do tipo, e falava assim, tá vendo? Eu tô aqui sendo medicado, não sei o que, você não tá nem aí pra mim, você nunca me amou de verdade, você era tudo mentira. E eu olhava assim aquilo, nem aceitava a mensagem pra ele, não via que eu tinha visto, eu falava, gente, eu bloqueava a conta, aparecia outra. Mandava muita mensagem em SMS,
E nas mensagens de SMS ele me xingava, falava várias coisas me ofendendo e depois ele pedia desculpa por ter dito aquilo. Então eram conversas que ele tinha sozinho com ele nas mensagens falando coisas pra mim. Eu lembro que um dia eu tava... Não sei se vocês lembram que recentemente, uns 3 meses atrás eu tava namorandinho. Eu tinha marcado encontro com aquele menino, lá 1 ano e meio atrás. 2 anos atrás. E aí eu tava marcando um belo dia de me encontrar com aquele menino. Ele falou, vou tá aí, a gente sai, não sei o que. Eu falei, tá bom, vem. E esse meu ex começou a me ligar insistentemente naquele dia. Parecia que era uma coisa realmente do mal, pra acabar com aquele meu dia, porque eu tava feliz que eu ia ter um primeiro encontro depois de estar solteira. E ele ligava sem parar. Eu atendi, a gente discutiu. Só que eu já tinha muito ódio no meu coração naquele tempo, porque a gente tinha terminado. E eu não tinha mais aquela coisa, tipo assim, eu tenho que pedir desculpa pra ele. Eu queria xingar ele. E eu falava, você não presta, você é isso, você é aquilo, olha quem você é, olha o que você fez comigo, olha você me maltratava, me chamava de interesseira, você nunca me deu nada. E eu xingava ele. Ele ficava com muita raiva de eu estar agindo daquele jeito. E ele mandava mensagem me xingando, e depois mandava mensagem me pedindo desculpa, aí me xingava, me pedia desculpa, e dizia assim que eu era interesseira mesmo, depois ele falava, desculpa, não queria ter dito isso. Então ele ficava lá batendo boca comigo, eu falei, não. Aí eu peguei e saí com o menino aquele dia, foi super legal, a gente se distraiu, só quando tava com cabeça, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento, eu não tava com cabeça pra levar ele pra esse lugar de namorado, eu não tava bem. Depois de 2 anos, a gente se reencontrou, teve o nosso namorinho de 2 meses, não deu certo, gente, outra história, mas graças a Deus não foi nada abusivo, só não era pra ser mesmo, as coisas não estavam batendo com o que eu queria, enfim, esse vídeo ficou mais longo do que eu esperava, mas tá. É isso, gente, eu acho que eu vou ter que dividir esse vídeo em mais de uma parte, então, muita coisa aconteceu hoje, graças a Deus, gente, tô muito bem, psicologicamente falando, fisicamente nem precisa falar, porque eu engordei 10 quilos, meus 10 quilos de volta, outra coisa, outra vida. A gente nunca sabe onde a gente está entrando, não adianta ter questionamentos de toma cuidado com isso, a pessoa nunca demonstra quem ela é no primeiro dia, no primeiro mês. As primeiras palavras que ele vai dizer pra você nunca vão te dizer no final delas que eram mentira. Então você vai acreditar se você tiver um coração bom, você vai entrar em relacionamento sem saber porquê, você vai sofrer e vai tentar entender o que tá acontecendo, vai tentar lutar para que esse relacionamento volte a ficar bom, você vai fazer essas coisas. Mas um dia que você sair, você vai perceber que você devia ter saído há muito tempo, que se aguentou muito, ainda foi simpática, se aguentou muito, ainda teve coragem de ficar, porque olha, passei muita coisa, gente, passei muita coisa. E eu com certeza passei mais coisas do que eu pude contar nesse vídeo, mas eu quero que ele fique por aqui. Essa história ela só veio agora, porque eu achei que já é passado, totalmente passado, já é algo que não me incomoda, eu não me importo com ameaças, porque sim, eu sofri algumas ameaças se eu contasse essa história. O tempo passou, eu fui viver minha vida, pessoas estão vivendo a vida delas também. Eu não me importo com nada que aconteceu, muita coisa aconteceu, muita coisa que eu nem vou poder entrar em detalhes aqui, e eu prefiro também nem comentar, mas é isso. O que eu pude contar, contei detalhadamente pra vocês, foi mais sobre as minhas emoções, momentos que eu realmente gostaria que eu nunca tivesse passado. Não vou dizer, ai que bom, porque a gente fica mais forte com essas coisas. Eu sinceramente preferiria não ter passado. Eu acho que tem aprendizado demais aí, eu não precisava ter aprendido tanto assim. Mas é isso, gente. Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e graças a Deus será um próximo vídeo bem legal.